Bom dia, estamos no dia 119 de leitura da Bíblia. Começaremos com Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 25. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, o despediram. A missão em Chipre. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. O testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Josué, capítulo 18. A divisão do resto da terra. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra,
façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm partes entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: Vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Tarot-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale dos Refães, e descia pelo vale de Rinom ao lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava a Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois, o limite passava até o lado de Bet-Hogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Hogla, Emeque-Queses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofne e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Ipeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué, capítulo 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Horma, Ziclag, Bet, Marcabote, Hazar, Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, ao todo, 4 cidades com as suas aldeias, e todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá.
A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava em Dabazete e chegava até o ribeiro que está diante de Joqueneão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jáfia. Dali passava para o nascente a Gat-Refer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando o limite passava para o norte a Hanaton e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enrada e Bet-Pazés. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Aser. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Reucate, Hali, Beten, Aksav, Alamaleque, Amade e Mizal. E tocava o Carmelo para o oeste e Sior-Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel. E vinha sair a Cabul pela esquerda. Hebron, Reob, Ramon e Caná até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Rosa para terminar no mar, na região de Aquzib. Também o mar, Afec e Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Relefe, do Carvalho em Zananim, Adami, Nequeb, Jabneel até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnot-Tabor, de onde passava a Rucoque. Tocava Zebulon ao sul e a Azer a oeste e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Quedes, Edrei, En-Hazor, Iron, Migdal-El, Horém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gat-Rimon, Merjacom e Racom, e com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso, os filhos de Dan foram e atacaram Lezem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, a herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia perdido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim.
Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Jó, capítulo 29. Defesa final de Jó. Deus cuidava de mim. Jó continuou em sua fala, dizendo: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite, quando eu me dirigia até ao portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Eu era pai dos necessitados. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Todos esperavam o meu conselho. Eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como o orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva, abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhi o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam.